Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do De Portas Abertas. O canal específico para quem quer comprar, vender ou investir no mercado imobiliário. Hoje aqui com a gente o Tito César Fantini, que é corretor de imóveis, especialista do mercado de alto padrão. Hoje ele atua em consultoria estratégica na construtora Caparaó, quase 6 décadas. Dessas 6 décadas, quase 20 na área imobiliária. Formado em Educação Física na UFMG e Direito pela FEAD. Fantini, primeiramente, muito prazer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para começar, eu queria que você dissesse para a gente... Você foi empresário por quase 30 anos, né? Um pouquinho mais até, na verdade. Por mais de 30 anos. Como é que você veio parar no mercado imobiliário? Como é que você juntou isso tudo aí? Educação Física, Direito. Como é que você parou aqui nesse lugar? Olha, pode até não parecer que tenha ligação uma coisa com a outra, mas para mim tem, porque a minha primeira graduação foi Educação Física. Uhum. E por que eu fui fazer Educação Física? Eu fui atleta, fui nadador do Minas, fiz ginástica olímpica naquela época, que era um negócio Legal. Começando ainda, Uhum. né? E aquilo para mim foi muito importante, porque eu adquiri ali uma coisa assim, eu não deixo nada sem terminar. Sim. Essa coisa do atleta, né? Eu falei, eu preciso de encerrar a minha carreira de uma forma completa, plena, para eu ficar feliz. Quando eu falei com meu pai que eu ia fazer Educação Física, foi, imagina, né? Uhum. O sonho dele era que eu fizesse engenharia, que tem muita coisa a ver comigo, não. E aí eu falei, não, eu vou fazer, fiz Educação Física, peguei o diploma, botei na gaveta, falei, nunca mais eu ponho a mão nele. Pai, o que você quer que eu faça daqui para frente? E aí fui trabalhar nas empresas da família. Comecei cedinho, mesmo antes de eu formar a Educação Física. Sim, já começou. Eu já tinha começado nas empresas, comecei com 12 para 13 anos, fui aprender ofício, amo o ofício até hoje, é do sangue da família. Mas as empresas eram de quê? Joalheria. Ah, joalheria. Começou em 1910, quando meu avô Nossa. veio da Itália. Que legal. E eu falo que eu tive 2 grandes gênios na família. O meu avô paterno na área da joalheria e relojoaria e meu avô materno na área de música. Olha. Então, 2 gênios, na verdade. Efetivamente gênios. Sim. E aí eu fiz minha carreira profissional muito forte dentro da empresa da família. Me envolvi muito com a entidade de classe. Uhum. Eu fui diretor da CDL quase 20 anos, fui vice-presidente da CDL 2 vezes. Fui presidente no BH Shopping, fui presidente do Shopping Del Rey. Olha. E assim, muito envolvido com os movimentos lojistas e sempre procurando alguma parcela de contribuição para melhorar a qualidade de pessoas e de profissionais. E eu trouxe isso para a área imobiliária também. E respondendo a sua pergunta, como é que eu fui parar nessa cachaça, quando eu saí da joalheria, isso foi em 2003, eu tive uma passagem rápida numa outra empresa de consultoria tributária. E aí eu tinha 2 sócios, advogados, Uhum. e eu naquela situação assim, meio de subserviência. Sim. Numa reunião... Não consegui entrar muito nos assuntos, né? Porque... Até para te falar a verdade, eu sabia até um pouco mais do que em alguns assuntos lá. Mas não tinha formação. Não tinha. E às vezes era aquela coisa de olhar para mim e falar assim, você sabe o que tá falando? Isso não combina comigo. Uhum. Eu falei, eu vou fazer um curso de Direito. Sim. E aí fui fazer o curso de Direito e escolhi a FEAD por uma questão estratégica, né? FEAD na época Praça da Liberdade, ali na Cláudio Manuel. E saí depois dessa empresa, mas eu não abandonei o curso. Eu falei, eu vou fazer o curso no meu ritmo, tranquilo, sossegado, e vou me formar. Formei em Direito também, né? Foi a última. Tive alguns outros cursos aí, algumas outras graduações aí no meio, mas com menos importância. Mas os princípios que a gente acaba, né, colocando isso dentro da gente, e continuo com esse meu princípio de aonde eu puder colaborar, aonde eu puder ajudar, onde eu puder trabalhar, porque se eu parar de trabalhar, eu morro. Isso é uma coisa que não passa na minha cabeça. Sim. E vamos aí ajudando todo mundo. E aí você fez o direito, e aí como é que você caiu no mercado imobiliário? Porque quando eu resolvi sair da empresa da consultoria tributária, eu joguei um e-mail, não existia smartphone. Sim, sim. Né? Eu mandei um e-mail para minha caixa inteira comunicando
aos meus amigos e clientes que eu estava me desligando dessa empresa. E aí, quase imediatamente, um amigo me ligou. Falou, preciso conversar com você. Eu falei, tá bom, vou aí. Fui lá no escritório dele, ele falou, vem trabalhar comigo. Eu falei, mas eu não entendo nada de imóveis. Ele falou, não se preocupe com isso. Eu preciso de um puxador. Você é esse cara. Porque eu quero alguém que eu possa mandar ali num banco, por exemplo, vai atender o gerente do banco, depois vai atender o diretor do banco, depois vai atender o presidente do banco, e você vai se sair bem nas três áreas ali. Vai se adaptando, né? Sem dificuldade. Então, eu preciso desse cara, e esse cara é você. Sobre imóvel você aprende, né? Aí eu falei, tá, vamos fazer uma coisa, eu vou experimentar. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu tomo rumo. E aí, engraçado, ô Lucas, porque eu recebi junto um convite para assumir uma diretoria regional do SESC Senat, que é ligado à Confederação Nacional de Transporte, ou seja, um setor Sistema S, né? Poderosíssimo, né? E fiz todo o processo de qualificação, de formação e tudo que me foi pedido. A menina me ligou e falou comigo assim, lá de Brasília, sua nomeação vai sair semana que vem. Eu falei, eu não vou mais. Ela falou, como não vai mais? Eu falei, não posso. Eu comecei a escrever uma história aqui, eu tenho que terminar essa história. A mosquinha já tinha me picado. E que coragem, né? Porque uma área nova e a gente está falando de um sistema já, né, com nome, enfim. Mas como eu ia ter que me mudar para Teófilo Otoni, eu achei que eu tinha um risco muito grande. Entendi. Meu pai já estava bem idoso na época. Eu falei, se minha mãe ligar para mim e falar assim, meu filho, eu preciso que você venha aqui depressa. Até chegar. Eu vou morrer. Naquela estrada, continua até hoje, naquele terror. Eu falei, eu vou morrer. Então, deixa eu ficar quietinho aqui mesmo. Mas, na verdade, era a mosquinha da área imobiliária. Que já estava agindo. Já tinha me picado. E eu brinco muito que corretor não acha dinheiro na rua. Porque a gente nunca anda olhando para baixo, a gente só anda olhando para cima. Não vai achar dinheiro nunca. Verdade. E eu comecei aí, naquele papo inicial aqui, você me falou, eu vou te contar isso que é uma coisa muito legal. Eu comecei pensando assim, quem tem poder? Qualquer parte do planeta que você for, em qualquer coisa, quem tem poder? Quem tem informação? Então, informação é a coisa mais importante de qualquer área. Eu, como não entendia nada de imóvel, eu falei, eu vou entender, porque eu não vou trabalhar num mercado em que eu vou ficar vendido, né? Falar bobagem, não vou. Eu já tinha vindo no mercado joalheiro, que é um mercado muito técnico. Já tinha passado um trecho ali de mercado ligado à área tributária, também extremamente técnico. Aí eu falei assim, eu vou cadastrar todos os prédios de Belo Horizonte. Rapidinho eu vi que eu não ia conseguir fazer, não iria, né, conseguir fazer. E nem fazia sentido. Mas a região Centro-Sul, que sempre foi o meu foco de trabalho, eu falei, essa eu tenho que conhecer. E bem. E comecei a catalogar prédios, com o nome do prédio, construtora, bairro, metragem, quantos quartos, quantas vagas, de que ano é, endereço. Como é que você fazia para descobrir essas informações? Porque hoje com a internet, né? Hoje é fácil. É fácil, mas você foi quase que uma pessoa que subiu esses dados para um lugar, né? Eu fui concentrando esses dados, porque eu fui durante um período... a gente pode falar nome de empresa? Pode, claro. Tá. Eu trabalhei muito na Brasil Brokers. A Brasil Brokers foi a maior gigante imobiliária que já teve aqui. Sim. O formato daquela empresa é uma coisa fantástica. Só que o mercado chegou num ponto que falou, não absorve mais. Não tem como. Por isso, a Brasil Brokers acabou. Mas da chegada dela, o auge dela, e mais um tempo depois, eu estive presente lá dentro e passei por todas as áreas lá. E como eu sou extremamente organizado, meticuloso, perfeccionista,
me pediram para desenvolver uma área lá dentro que não tinha, que era a área de captação. Uhum. E aí eu fiz um projeto, apresentei para eles, gostaram muito. E eu comecei a estruturar e montar a área. Comprei um mapa de Belo Horizonte, coloquei atrás da minha mesa. Eu ia marcando, eu dividi Belo Horizonte em quadras por bairros divididos em determinados números de quadras. E eu colocava em cada quadrinha daquela um alfinetinho de uma cor, sinalizando se eu já tinha feito aquele levantamento ou não. E aí eu fui estudando rua por rua, os prédios daquela rua, fui identificando, às vezes em loco também. Às vezes eu pedia algum captador, que eu comecei a montar a equipe, falei, vai anotando, vai me trazendo as informações, tirava um pouco de dentro do sistema da empresa também, e comecei a catalogar isso. Hoje eu continuo fazendo. Sim. Tá? Hoje eu tenho quase 5.700 prédios cadastrados na região Centro-Sul. Não sei te dizer quantos são no total. Uhum. Tem muito prédio, obviamente, que eu não conheço. Mas a hora que você chegou aqui e se apresentou a mim, a primeira pergunta que eu te fiz, que prédio que você mora? Sim. Na João Pinheiro. Eu falei, Solar. Porque tem dois. A gente tem o Solar lá embaixo E o de e lá em cima, onde era o hotel, né? Que acabou virando Agora prédio. tem um novo em frente também, do lado da Araújo ali. Tô precisando passar lá. Tá vendo? Ó, tem. Preciso Tem atualizar. Tem Araújo embaixo e tem um novo. Preciso atualizar minha planilhinha lá. E sabe, e cara... Mas é raro, dá pra... Né? É muito legal isso, porque eu acabei virando um focal de informações. Legal. Muita Meio que gente, referência mesmo, né? muita gente me liga, me conhecem, ou às vezes indicam. Aqui, Fantini, me explica aqui, eu estou precisando de um prédio de 3 quartos com 8 vagas. Existe? Eu falei, me dá um minutinho que eu te falo se existe. Aí vou lá na minha planilhinha, vou pesquisar. Se existe, ele vai estar lá. Pessoas às vezes ligam aqui, eu preciso de um prédio assim, para um determinado cliente. Outro dia uma colega me ligou. Aqui, o que eu tenho que tem quadra de tênis no Santo Agostinho? Uhum. Isso aí a internet não vai te dar. Na verdade, a consultoria, ela se baseia, obviamente, na informação, mas é uma informação peneirada. Uhum. Porque qualquer informação que você precisar, ela vai estar na internet. Isso é fato. A pessoa, se quiser, vai lá, vai conseguir aquela informação. Mas ele não vai conseguir peneirar. Porque é muita coisa. Então, é o conhecimento mesmo de mercado, é o estudo realmente. Esse estudo ele é diário, a gente está sempre ali, sempre procurando aperfeiçoar e aumentar ali o volume de informação para você ter uma base de consulta muito forte para a pessoa poder ter com segurança aquela informação que ele precisa. Isso leva a outro problema que a gente tem na área imobiliária. A gente vive uma fase hoje que as pessoas não estão muito dispostas a conversar. Uhum. A informação ela está transitando muito em infovia hoje. Isso não é legal. Primeiro que imóvel não é um investimento pequeno. Pelo contrário. Ali, às vezes, é investimento da vida da pessoa. É o resultado da vida da pessoa. E se ele não gostar, ele dá de presente para alguém, doa, deixa no fundo da gaveta. Não é assim. Não é. Então, as pessoas precisam de entender que o investimento que elas vão fazer passa por conversar com um profissional. Existem bons profissionais aí no mercado, não tenha dúvida disso, para dar esse tipo de orientação para ele ser mais assertivo. Ele nunca vai ter o imóvel perfeito, mas o máximo que ele puder aproximar disso, melhor. Se ele fizer um imóvel para ele, daqui a 1 ano ele vai falar assim, nossa, mas isso aqui eu tinha que ter feito assim, isso aqui eu tinha que ter feito. Porque também já está mudando, né? Às vezes, no simples, às vezes ele escolhe um revestimento, quando fica pronto já tem outro que ele gosta mais. As coisas hoje são muito... Os acessórios hoje são muito rápidos. Sim. Eu era muito palpiteiro, sabe? Quando eu comecei. Uhum. E depois eu falei, puxa vida, eu tô dando fora pra caramba, porque tem tanta coisa nova chegando aí no mercado, que são os decoradores, decoradoras e arquitetas que têm esse conhecimento, que eu não posso ficar atropelando, não. Então, se a pessoa me perguntar... Eu falo. Eu posso até falar. Hoje, eu fico mais... Deixo a pessoa curtir mesmo aquilo que ela está olhando
E vou apontando, olha isso, olha aquilo. Uhum. Coisa que está dentro de parede, que as pessoas não veem. Sim, claro. Coisa que você pode valorizar o imóvel, mas que a pessoa não está vendo ali, né? E a gente não pode dissociar também a questão da moradia com a questão do investimento. Claro. Isso aí tem que andar em paralelo. E aí, você falou um pouco sobre como que você caiu no mercado imobiliário. Queria te perguntar se desde o início você já foi para imóveis de alto padrão ou não, e como que você foi parar nesse segmento? Sempre alto padrão. Eu comecei numa imobiliária private, depois fui para Brasil Brokers, que ela era uma imobiliária de todas as áreas. Uhum. A gente tinha Minha Casa Minha Vida, Olha que legal. tinha o setor econômico, tinha o setor de lançamento, que era o mais forte, e tinha o setor private, que era o topo Sim. da cadeia. Eu só não passei no Minha Casa Minha Vida, mas eu participava, às vezes de reunião, coisas assim. E engraçado, no final das contas, para o corretor, dá na mesma. O imóvel de alto padrão e o... Ele vai ganhar a mesma coisa. Ele vai performar, em termos de recurso, a mesma coisa. Como que funciona? Como é que você é? Pô, eu sou elétrico, agitadíssimo, eu gosto de fazer um monte de coisa. Vai para Minha Casa Minha Vida. O cara vai vender 50, 60 imóveis por mês. Entendi. E você? Ah, não, eu sou tranquilo, eu gosto mais na paz. Vai para o private. Você vai vender, em média, um mês sim, um mês não. Um mês sim, um mês não. Um mês compensa o outro, né? É. No final das contas, a média que eles vão ganhar vai ser mais ou menos a mesma coisa. Sim. Então depende muito realmente de perfil, do que a gente indica para um profissional, que área que ele deve atuar. E você está, então, há quantos anos no total? Né? Há quase 20. Há quase 20. Quase 20. Acho que você já deve ter passado por muitos desafios, né? Nesse período aí. Queria que você me contasse uma história, assim, de um perrengue, ou um aprendizado, uma coisa Olha, que saiu fora do que você estava imaginando, assim. Ou várias histórias, enfim. O que eu considero o meu maior desafio, ele não terminou ainda. Ele é bifurcado. Uma coisa vai puxar a outra aí. Primeiro desafio, valorizar a profissão. Uhum. Eu lembro da minha mãe, o dia que eu falei com ela que eu ia trabalhar como corretor, ela virou para mim e falou assim: ô meu filho, não tem nada melhor para você fazer? Uhum. E eu falei: mãe, tem. Mas vamos pensar por um outro lado. Se é uma área que está assim tão pouco explorada, né? valorizada, né? Tem um conceito assim tão ruim. Subestimado, talvez, né? Não seria legal a gente tentar melhorar? Porque se alguém pode melhorar isso, são algumas pessoas. Eu tenho curso superior, eu tenho uma formação de empresário, eu tenho uma cabeça boa. Eu acho que eu posso contribuir para melhorar isso aí. E isso aí se junta, que é a segunda perna do desafio, na falta de investimento que as empresas fazem no seu corpo de venda. Treinamento. É triste. É triste. E olha, trabalhei em imobiliárias espetaculares. Mas o dinheiro, cara, ele é tão farto que eu acho que não se preocupa. Eu falei, poxa, eu já ganho um rio de dinheiro do jeito que eu estou fazendo. A minha vida inteira. Para que eu vou me especializar, né? Que eu vou perder tempo, vou investir? A gente precisa fazer isso. Sabe? O profissional tem que ser mais qualificado. Eu agora resolvi, por uma opção de vida, eu acho que está na hora de eu começar a desacelerar um pouquinho, e optei para desacelerar, ir para uma construtora, escolhi a melhor, obviamente. Então a gente tem um grupo pequeno, muito pequeno, e que é mais técnico. E como dentro da construtora a gente trabalha quase que especificamente só os produtos da construtora, acaba que fica mais fácil. Porque o volume de informação que você tem de um lançamento, você não faz ideia, é um mundo de informação.
Porque a gente tem também aquela coisa, a pessoa pergunta, essa parede que vai ser alvenaria, vai ser drywall? A sua estrutura ela é autoportante ou ela é uma estrutura convencional de concreto? E você tem que saber, né? Tem que saber. Você não saber não chega a ser um pecado. Mas aí o que você tem que fazer? Eu percebi que essa informação é importante para você. Eu não sei. Eu vou buscá-la e vou te passá-la depois. E volto. Nunca inventar. Sim. Porque se você inventar, amanhã você cai Uma hora. É ruim. Engraçado, fulano me falou, né, que era assim e tal. Tem uma estratégia aí, né? Que às vezes você está também numa situação, fala, poxa, eu não posso deixar de responder. Faça o seguinte, exemplo, quantas vagas serão? 3. Porque se forem 4, você vai ligar para ele depois e falar, tem uma surpresa para você. Sim. Te falei que eram 3 vagas, essa unidade tem 4. Agora, se você falar com o cara, 4. Depois virar pro cara e falar assim, olha, eu me enganei, são 3. A venda caiu. A venda caiu. Sim. E como que funciona a tomada de decisão desse público que busca imóvel de alto padrão? Você sente que é diferente de quem está buscando imóveis com valor mais acessível ou é igual também? O que você sente na diferença dessa tomada de decisão, da pessoa decidir de fato, vou comprar, quero ficar com esse imóvel? É um processo. Isso é um processo. Com todas as etapas que um processo normalmente terá. Uhum. A pessoa vai ter aquele momento que ele vai e tem o momento da emoção. Ele chega, ele se empolga por algum motivo. Vai ter aquele momento que a razão vai começar a entrar um pouquinho, e aí tem a esposa, tem a sogra, o papagaio, ou seja, todo mundo vai dar um palpite. Pitaco. Aquilo ali é absolutamente normal. Até que a pessoa chega no ponto que a gente fala, tá maduro. Uhum. Eu acho legal as coisas se realizarem nessa etapa. Quando o cliente compra só na emoção... Até para não te trazer problema também, né? Vai trazer. Porque ele vai ligar para você e falar, olha, fiz e não quero, me arrependi, eu quero destratar. É complicado. Porque às vezes o cara já pagou alguma coisa, aí já pagou... Às vezes até algumas consultoras têm até a boa vontade, falando, beleza, não tem problema não, vamos destratar. Mas e a comissão que ele pagou para o corretor? E corretor é danado, cara. Corretor pega o dinheiro, vou viajar. Deixa eu gastar. Vou fazer minha festa. E vai viajar. Vendi. Vai viajar, na hora que ele volta... Hoje eu vou beber. Vou comemorar. Sim. E como é que devolve? Até a lei, ela... Código Civil tem o capítulo nosso, né, dos corretores, ele permite que a comissão não seja devolvida. Uhum. Porque ele prestou o serviço. Sim. Mas como é que você fica com a construtora também, né? A relação fica... Eticamente é correto? Moralmente é correto? Não. Mas, se ele quiser falar, eu não vou devolver. Direito dele. Direito dele. Entendi. Então você vai entendendo esse momento da pessoa mesmo, né? Vai cumprindo, etapa. Mas você acha mais difícil a tomada de decisão de uma pessoa que está buscando um imóvel de alto padrão ou não? É muito pessoal, é o momento dele. Uhum. É o momento dele. Ele vai te sinalizar. Da mesma forma que eu falo com meus clientes, por favor, usem o meu serviço. Eu não vou ficar te ligando, ficar te mandando mensagem... O argumento mais furado do mundo que existe, não, eu falo, temos que fechar essa semana porque vai virar tabela. Sim. Conversa, gente, não é totalmente assim. Então, eu deixo o cliente no momento dele. Eu ia até te perguntar, nesse sentido mesmo, o que você faz como estratégia quando você sente que o cliente está um pouco indeciso ali, quais estratégias de comunicação que você usa e também como é que está o uso da internet nesse sentido. Qual pedaço que você faz online, se é presencial, como é que você tem usado a internet ao seu favor aí nessa estratégia de convencimento também, né? Obviamente, pelo meu perfil, eu prefiro muito mais... Olho no olho. Olho no olho, do que ficar mandando mensagem de WhatsApp. Eu acho aquilo um terror, na verdade. Não vejo fundamento para você tomar uma decisão em cima de mensagem.
sabe? O contato, ele é fundamental. Mas, voltando naquela questão, por isso eu falo que o treinamento é fundamental. O consumidor, ele está de saco cheio de ficar escutando abobrinha. Uhum. Então, ele não está muito disposto a ficar ouvindo, não. Isso é fato. Redes sociais está crescendo muito, Sim. numa velocidade que até me surpreendeu. Talvez a pandemia tenha até acelerado isso um pouco. Mas eu pensei que fosse demorar um pouco mais. Mas o princípio de negócio hoje, basicamente, sem contato. Eu faço muito isso às vezes, até para tentar dar um outro feedback para a empresa também perceber que a gente está conseguindo ser mais ágil. Mas você liga uma vez, 2 vezes, 3 vezes, liga de manhã, liga na hora do almoço, liga no fim da tarde. Nunca atende. Você manda um book digital, dá 2 minutos a pessoa, me dá uma informação disso. Então isso vai mostrando pra gente, as pessoas realmente estão meio... Eu tenho amigos que não gostam de atender telefone mais. Falam, não me liga, eu não vou atender. Vê o telefone tocando e não atende. Então, o jeito como a gente se comunica vai mudando mesmo, de fato, né? Eu adoro uma ligação, falar isso também, mas é isso. Tem gente que fala assim, manda texto, né? Então, acho que talvez é entendendo também o perfil de cada um, né? Olha, eu vi uma situação dessa, tem mais ou menos, tá fácil calcular, tem uns 15, 16 anos isso. Enteada do meu irmão. Ela conversando com uma colega por e-mail. Uhum. E eu estava onde ela, do lado do computador dela, e eu vi ela digitando, assim. Não tinha um ponto, não tinha uma vírgula, não tinha uma separação de palavra, não tinha acento, não tinha nada, um monte de palavra errada. Uhum. Eu olhei para ela e falei assim, me conta que a sua colega vai entender o que você mandou para ela. Ela virou para mim e falou assim, se ela não entender, ela pergunta. Muito bom. Simples assim. Sabe? Agora, daí pro universo adulto. Hoje ela tá adulta, vai casar até agora. Tá perto do casamento dela. Já comprou apartamento, montando apartamento. E eu que não vou perder meu tempo colocando ponto e espaço. Né? Cara, mas eu não consigo. Uhum. Eu não consigo. Eu não uso corretor de texto, nem de WhatsApp, de nada. Sim. Eu gosto de... Porque às vezes você cai numa furada. Cai. Né? O Ele escreve uma palavra errada. Manda. Então eu não gosto. Então eu Sim. gosto de escrever, de acentuar, de pontuar, sim. de fazer tudo direitinho, bonitinho. Mas eu sei que eu tenho que caminhar também, né? De acordo com o que o mercado está me pedindo aí. E hoje, só para entender, você está na Caparaó como consultor, mas você também faz esse trabalho de corretor? Ou hoje você... Na Caparaó você também faz esse trabalho de corretagem, só consultoria? Como é que é isso? Isso para mim ficou um pouco... E você faz corretagem também de apartamentos que não da Caparaó ou hoje não mais? Como é que é? Eu até poderia, mas por uma questão minha, pessoal, eu prefiro não. Uhum. Porque, dá um exemplo prático, alguém me liga e fala assim, eu estou precisando de um piso corrido de X metros quadrados. Eu tenho esse produto hoje na minha carteira? Não, não tenho. Eu poderia buscar no mercado e atender essa pessoa. Mas eu prefiro não, por uma questão de dedicação, Sim. por uma questão de como a consultora me enxerga hoje, sabe? Eu sou super querido lá dentro, sou super respeitado, sinto tanto que eles gostam de mim. Então, eu não preciso de fazer isso. Então, o que eu faço hoje? Eu cuido também da área de corretagem, sim, que é uma coisa que é uma paixão minha, e eu continuo perito. Eu faço laudos mercadológicos, faço muita coisa nesse sentido, e nisso aí não tem nenhum conflito de interesse. Claro, claro. Né? Então não tem nenhuma restrição para que eu continue fazendo, não. Uhum. Mas eu prefiro não fazer. Poderia, porque somos autônomos. Sim. Né? Uma característica do profissional da área imobiliária é ser autônomo. Então eu falei, não, eu não vou focar aqui na... Vou focar. E pensando no imóvel, nesse mercado de alto padrão de Belo Horizonte, o que você acha que é a principal característica? Se ele se difere muito de outras capitais? Como é que você entende e vê esse mercado aqui? Tem muita coisa parecida, algumas curiosidades. Exemplo, Zona Sul.
Por que toda cidade da Zona Sul é mais desenvolvida? Uhum. Não faz sentido. Até porque o hemisfério sul ele é muito menos desenvolvido que o hemisfério norte. Sim. Né? Mas é curioso. Toda cidade tem o seu setor de alto padrão. Alto padrão não significa só acabamento de luxo. Se você pode fazer o apartamento mais luxuoso do planeta lá no bairro X, mas ele não é Zona Sul, ele não vai ser um alto padrão. O entorno, serviços... Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Conceito construtivo, material que se utiliza, tudo isso vai fazer parte. E hoje aqui em BH, qual que você acha que são os bairros que estão mais... que tem mais essa demanda mesmo, ou onde estão saindo mais prédios, né, de alto luxo? Você falou um pouco aqui, né, dessa região aqui, Centro-Sul, é mais aqui, a gente consegue ver outros lugares se despontando também, como é que é? Tá, cabe uma explicação aí de onde está o boomzinho hoje do mercado imobiliário, que não é Belo Horizonte, mas é Belo Horizonte, que é a região do Vila da Serra, né? Que é município de Nova Lima, mas é obviamente totalmente influenciado pelo mercado de Belo. E o grande atrativo que lá tem, até porque está se lançando um bairro novo lá, muito legal, que está sendo criado para a pessoa não sair do bairro. Olha que legal. Então, primeiro, está se corrigindo um erro que nós, eu tenho que me incluir aí, cometemos, que foi um adensamento muito alto. Vila da Serra é extremamente adensado. É prédio colado com prédio. Prédios altíssimos, né? Muitos moradores ali. Você pega o cenário, por exemplo, da Masb, tem 600 apartamentos lá dentro. Você pega o Olympus da Líder. Olympus é que tem aquelas várias torres, né? Cada um com nome... Olympus são 9 torres, né? Os nomes dos deuses. Gaia, não sei o que, tem umas coisas assim, né? Lá são 300 apartamentos. Sim. Então, eu me perdi. Eu te perguntei sobre onde em BH tem surgido mais imóveis, aí você falou do boom de Nova Lima. Então você estava falando, eu estava te perguntando se existem umas regiões novas. Então, o bairro que está sendo criado, ele está sendo criado para corrigir esses erros que nós cometemos. Mas é próximo à Vila da Serra? Sim, colado. Ah, tá. É limítrofe mesmo. Com detalhe, Vila da Serra, para você ter uma ideia, tem 110 prédios, mais ou menos. Esse bairro vai ter 35. Como que chama o bairro? Vale do Sereno. O Bernoulli está criando uma sede nova lá, que é a Caparol, inclusive, que está construindo para o Bernoulli. Legal. Gigante. 2 igrejas novas. A face da avenida, da rodovia, da MG30, são prédios comerciais. Já tem o Ventura, pronto. Já tem o Conax Tower e já tem o Prisma. Para a pessoa ir fazendo tudo ali. Os 3 prontos. A Rua das Acácias, que é a primeira rua paralela à rodovia, Januário Carneiro, né? Ela está sendo projetada com todos os prédios, torre residencial em cima e lojas embaixo. Edificação mista, né? Ali vai ser a Oscar Freire nossa aqui. Porque o Prisma já inaugurou, as lojas são todas ótimas, o Conax Tower está começando agora, está inaugurando agora, também lojas espetaculares. Então ali vai ser o Oscar Freire mesmo. Então é para as pessoas trabalharem, estudarem, rezarem, se divertirem dentro do bairro. Sim. Sem precisar fazer essa coisa, desce aqui para BH, volta, né? Isso aí. Até porque se aquele trânsito ali tá, né? Aquela virada do ponteio ali, você fica preso horas ali. A gente está fazendo a parte da gente. Né? O poder público, infelizmente, não está fazendo a parte que lhe cabe e a gente sabe que não tem recurso também para isso. Então não adianta nem forçar. Se você fosse comprar um imóvel de alto padrão hoje, o que você trataria como inegociável? O que você acha que precisa ter?
ser um caparaó. Ponto. www.caparaó. Mas aqui, a gente tem ótimas consultoras no mercado. Sim, sim. Mas quando você trabalha no mercado de avulso, primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que uma pessoa vai te fazer, qual foi a consultora? Porque sabe... Isso é legal, né, no alto padrão, porque talvez em prédios um pouco mais populares, essa questão não seja tão cara mesmo a pessoa, né? E isso aí, não vou nem chamar que é desinformação, não. Uhum. Prédios, todo prédio tem patologia. Sim. O tempo de vida levará o prédio a ter diversas patologias. Essas patologias precisam ser tratadas. Então, quando você fala um caparaó, por exemplo, você sabe o que tem dentro daquela parede ali. Tem algumas coisas antigas, aí já estou falando de prédios de 30 anos, 40 anos para trás, que eles faziam as prumadas, elas eram dentro dos pilares. Então, as prumadas estavam ali concretadas. Então, aquilo ali um dia vai dar problema. Uhum. Então, hoje já estão prédio aí que está começando a fazer prumada por lá de fora, para poder corrigir alguns erros. Isso acontece, sabe? Mas quando você pega uma construtora no padrão de uma Conartes, no padrão de uma Coparaol, no padrão de uma Enar, já acabou, inclusive, da Líder, Arco Engenharia, Vale, tivemos consultoras espetaculares. Isso tudo endossa muito a qualidade do que o cara vai encontrar, ou seja, minimiza a possibilidade dele ter um aborrecimento. Sim. Que tem possibilidade? Tem, claro, óbvio, sempre. mas minimiza bastante. Então, isso é um peso no que a gente chama de liquidez do imóvel. Uhum. E a questão de valorização também passa por isso. Mas para a pessoa que vai comprar, para além dessas questões de construtora e tal, o que você sente que são pontos que são necessários? Aí eu estou dizendo mesmo de, às vezes, atrativos, né? Citando o básico, assim, uma piscina, uma quadra. O que você sente que as pessoas que estão buscando imóveis de alto padrão, o que é mais recorrente que elas esperam que esses empreendimentos tenham? Para a residência. Ponto número 1, localização. Ponto número 2, localização. Ponto número 3, adivinha? Localização. Localização. Uhum. Esse é um ponto, ele é o imexível. Sim. Ele está ali e não vai sair dali. Segundo, eu criei isso como equação dos 3 P's. É o ponto. Segundo P é a planta. Uhum. Eu tenho 3 filhos. Você não vai comprar um apartamento de 2 quartos. Claro. Eu tenho 1. Talvez o 4 quartos não seja necessário. Sim, sim. Então, você vai aí ajustar a planta. De acordo com a sua necessidade. De acordo com a sua necessidade. E o terceiro P, preço. Nesta ordem de importância. Ponto, você muda alguma coisa nele? Não. Não. Planta, você muda alguma coisa? Talvez, né? Sim. Preço, você muda alguma coisa? Sim. Também pode-se ajustar, às vezes uma antecipação de fluxo, um deságio, alguma coisinha, dá para se negociar alguma coisa. Então, isso é a forma de você comprar bem. Primeiro a localização, a planta e o preço. Para a residência. Se for para locação ou investimento, aí investimento eu tenho que dividir também, pode ser um investimento de revenda. Uhum. E aí, o que eu tenho que olhar no revenda? O que está acontecendo no entorno? Tá. Exemplo, você comprou um apartamento, a prefeitura vai fazer um viaduto que vai passar na janela do seu quarto. Minhocão. Ferrou. Né? Agora, eu vou comprar para locação. Aí eu tenho 2 mercados que eu tenho que analisar bem. Um, eu chamo de mercado orgânico. Todo bairro tem um mercado orgânico. As pessoas querem morar lá por um motivo pontual. Uhum. Eu morei lá na infância, está perto da casa do meu pai, perto da casa da minha mãe, está perto do trabalho. Um motivo pontual. E o outro mercado que é infinitamente mais forte é o mercado que eu chamo de vocação. O que é um mercado de vocação?
Você pega o Santo Agostinho. Eu tenho um lançamento lá, em frente ao colégio. Uhum. Toda hora passa gente na porta e pergunta, tem para alugar? Um quarteirão depois, eu tenho o Mater Dei, eu tenho a Forluz, tenho a Semic, tenho o Banco Inter. O Inter. Eu tenho... Tem a Praça da Assembleia ali pertinho, que é um atrativo, assim, mas já mais longe um pouquinho. A Praça da Assembleia nem eu colocaria aí tanto como um atrativo. Eu tenho shopping, eu tenho Procuradoria do Estado, ali no finalzinho da rua Bernardo Guimarães. Eu tenho o Hospital Veracruz, o Hospital São José, que estão pertinho. Tem a Igreja Universal. Tem a Advocacia Geral da União, na rua Santa Catarina. Tem o Terminal Rodoviário JK. Tudo em volta dele. Então, isso vai potencializar demais a sua possibilidade de não ter vacância, que é a preocupação de locação. Claro. Porque quando tem uma vacância, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar o condomínio, às vezes você tem que reformar. E aí tem o Airbnb que eu não recomendo. Estão fazendo prédio para Airbnb em drywall. Cara, vão entregar apartamentos detonados. Você não recomenda o quê? As pessoas comprar para alugar no Airbnb? Para Airbnb. Eu não vejo Airbnb com possibilidade de um investimento mais longevo. O B&B, legal. Que é qual a diferença ou não? Qual a diferença? O Airbnb, você desocupa o imóvel para uma outra família ocupar. Tá. O B&B é concomitante. Bed and breakfast. Você tem um quarto vazio na sua casa, você mobilia e aluga para o cara dormir lá e tomar o café da manhã. Mas você está sempre de olho, né? Aí é o mercado. Então, isso fora do Brasil, acho que é mais comum, né? Essa coisa de... Olha, tá muito forte a Europa, com o B&B. Muito forte. E o Airbnb tá ficando quase que no mesmo preço de hotel. Tá legal, Sim, você tem mais privacidade, você tem uma área de lazer. Eu quando viajo sozinho, eu nunca fiquei Airbnb, porque eu acho que nunca compensa. É caro. Quando eu vou em grupo, aí eu olho, porque aí começa... começa né, você faz o rateio, aí começa a começar. Mas sozinho, às vezes dá R$50 de diferença. Eu falo assim, gente, eu vou acordar no hotel, vou ter um café da manhã. Enfim, né? Doido. Por isso eu não vejo o Airbnb como um mercado tão longevo assim, não. Entendi. Você acha que é uma coisa passageira, momentânea? E eu acho que o custo vai acabar não compensando. De manutenção, dessas coisas? Entendi. Sem contar que Rio de Janeiro está tendo outro problema com o Airbnb. Alugam 2, 3, 4 apartamentos. Em determinada hora, desce um arrastão. Né? Já estão dentro do prédio. E se achar que deve cortar, corta. Tá fácil, né? E eu queria te perguntar, a gente até chegou um pouquinho, você tocou nesse assunto, sobre essa coisa do treinamento, da especialização. Queria entender, você é um especialista em imóvel de alto padrão, é nítido. O que você acha que faz a diferença de um corretor para um especialista? Mas isso é muito fácil. O corretor, ele quer te vender um apartamento. Se você vai ser muito feliz, você vai preencher todas as expectativas... Ele já pôs a comissão dele no bolso. O próximo, vem cá, vou te atender. O especialista ou o consultor, não. Ele vai pesquisar, ele vai estudar seu perfil. Às vezes a gente tem umas respostinhas também mal criadas. Sim. Um dia que eu perguntei para o cliente, tá, mas me fala a sua constituição de família. Ele falou, eu não sou obrigado a te responder isso. Da minha família cuido eu. Eu quero saber se você quer me vender um imóvel. É claro que o negócio não rolou, porque aí até a empatia acaba, né? Claro. Fica chato. Mas o consultor, ele vai descobrir naquele lugar ali que você está querendo o que vai te atender melhor, qual que está com uma condição melhor, onde se adapta melhor à sua realidade de imóvel, à sua realidade com relação a fluxo financeiro. Tudo ele isso busca entender mais o cenário, né? Ele vai atender a sua demanda. Até porque, raciocina aqui,
quantos imóveis que uma pessoa compra durante a vida dela? Poucos, né? 3, 4. Sim, muito, né? Tem gente que 15, 20, eu conheço. Mas na média, né? Mas o normal, 3, 4, até 5 imóveis. Como é que você vai sobreviver com um cliente que vai te procurar de 15 em 15 anos? Sabe? Então você precisa muito da indicação, do network do seu cliente. Sim. Não só dele comprar. Ele escutar alguém, algum amigo. Você virar uma referência mesmo, né? Sim. Olha, tem um cara bom para te indicar aqui, que ele vai... Que é um pouco que você falou, que lá no início você virou essa referência, né? Das pessoas precisarem de tal imóvel e já lembrar de você para achar um imóvel com as características. O meu cliente, na verdade, eram corretores. Sempre corretores, né? Ou seja, amigos corretores dentro das empresas. Um cliente também pedindo um negócio aqui, me ajuda aqui, me salva aqui. Às vezes eu não lembro. Francamente, não lembro se já aconteceu de um cliente, assim, do nada me ligar para perguntar. Não sei te dizer. A gente até comentou um pouco sobre essa coisa da tecnologia, né? Que você falou que gosta do olho no olho. E eu também acho importante, principalmente que a gente está falando de vendas de um alto valor. Então, as pessoas, para tomar a decisão, elas querem ter certeza, garantia de que elas estão fazendo um bom negócio. Mas aí, voltando a falar um pouco dessa tecnologia, como que você acha que a tecnologia pode ajudar hoje? E o que vocês têm usado de tecnologia na Caparaó para fazer toda essa... Enfim, para mostrar o imóvel e também para o fechamento? Como é que está esse uso da tecnologia lá? A Caparaó está muito atenta hoje a essas questões. Hoje a gente tem um departamento de marketing muito bem capitaneado. Nós temos ligado na área de marketing, 2 profissionais, um mais ligado à área das redes sociais. Sim. E o outro mais na IA, que é uma coisa que está crescendo. Muito. Né, muito. E, cara, o negócio é assustador. Você faz um banco de imagens de foto, ele vira um vídeo. Sim, é doido, né? O negócio é muito louco e muito, muito rápido. Então, a gente está muito atento a isso, a gente está desenvolvendo bastante. Hoje aqui, por exemplo, na Savassi, que será o maior prédio de BH. Ele tem 37 pavimentos. Da Caparaó. Da Caparaó. A gente está fazendo agora uma filmagem de todos os apartamentos disponíveis com todas as suas vistas de todos os ângulos. Caramba. Para a pessoa ver. O apartamento 301 tem essa vista aqui da cidade. Aí vai lá no 30 e cacetada, olha a vista. E muda, né? É incrível como quanto mais alto, mais bonito. Mineiro tem algumas coisas do conservadorismo mineiro, né? Que é normal. Sol da manhã. Aonde que nasce o sol? Lá. Então tem que ser lá. Quero meu apartamento virado para o leste. É sol da manhã. Mas por que isso? Não tem a necessidade hoje. Eu fui aluno de arquitetura alguns períodos. E era premissa, eu lembro, assim. Quartos e sala viradas para o leste para pegar o sol da manhã. É exatamente isso. Mas sabe qual a diferença? Você pega um prédio igual o Sol Savassi, por exemplo. Ele é todo aerado. O que é o aerado? O revestimento do granito, ele não encosta na alvenaria. Como se fosse uma garrafa térmica, assim. Você tem uma... Você tem um bolsão de ar ali. Então o calor que a pedra vai absorver... Não passa. Não transmite. Água de chuva, a chuva lateral, pedra absorve? Sim. Mas ela não vai infiltrar para dentro do apartamento, porque ela escorre aqui atrás. Que legal, a última tecnologia que existe em termos de imprescindível também, né? Porque hoje com o calor cada vez mais... O apartamento é todo climatizado. Sim. Todo. Que legal, que legal. Caparaó já entrega com todos, onde vai passar a rede, se tiver já ar-condicionado, ela já entrega tudo furado, com dimensionamento, com dreno colocado. Então, calor não é um problema. Sim. Até a gente começou a trabalhar a venda dele, perguntando para a pessoa qual vista que você quer. Você quer vista para a Serra do Curral ou você quer vista da Praça da Liberdade? Que é o mais importante. Ela passa por cima de todos os prédios. Sim. Incrível, né? Breve, esse ano acho que ainda não, mas no máximo ano que vem a gente vai lançar um
maior ainda. E esse empreendimento que você está dizendo aí, como é que é? Começa com 1 quarto, 2 quartos ou são só maiores? Tipologia única. Todos os apartamentos são 3 suítes. Uhum. Sabe aquele apartamento? 4 quartos, 2 suítes, 2 semi. Ah, tira uma semi-suíte, aumenta a sala. Tá pronto. É aquela pronta. Entendi. 116 metros quadrados, quase 3 mil metros de terreno no coração da Savassi. Eu acho essa frase maravilhosa. No coração da Savassi. Tá, 2 quarteirões da praça. Sim. Nunca mais. Se você... Eu te perguntei isso, mas eu vou reforçar a pergunta. Hoje, se você fosse comprar um imóvel aqui, qual que é uma característica que você não abriria mão? Se a gente falou da localização e tal... Responder que a parábola não vale. Não. O que eu preciso? Eu gosto muito de receber. Tá. Para mim, um área gourmet fundamental. Uhum. Em casa, eu preciso de sala grande. Sim. Eu sou um cinéfilo. E você vê como é que eu sou conservador, né? Quero uma parede inteira para projetar meu filme. Não, uma parede nem vai dar para eu colocar os meus filmes. E minha esposa também. Você tem o que? VHS? Eu não tenho nada digital. É VHS? Você tem os VHS? VHS não DVD, tem mais, não. DVD. Eu mandei converter. Uhum. DVD e Blu-ray. Olha tem aí. 1.400 e não sei quantos. Tudo catalogado, organizadinho lá. De vez em quando eu fico olhando lá, acho a coisa mais linda do mundo. É legal, né? O que você vai fazer com isso? Eu falei, não sei. Mas de vez em quando, vai na Netflix, não teve nada legal. A gente vai na Prime, também não tem nada legal. Eu vou na minha Cinemateca, sempre tem. Vou ver esse aqui que eu já sei que é garantido. Mas tem filme que a gente vê de novo. Né? Claro. Muitos. Né? Que vale a... e é legal isso, cada vez que você vê, você assiste uma coisa, repara uma coisa que você não tinha visto, né? Sem contar que pessoas, às vezes, do seu a minha filha caçula, ela deve ter assistido o Guarda-Costa algumas dezenas de vezes, porque ela sabia as falas todas, mas toda vez ela assistia, ela chorava. Era novo pra ela. Chegava em casa, olhava a televisão, tava passando o Guarda-Costa, podia olhar que ela tava chorando, tá? Bom, falando um pouquinho sobre o Glemo, a gente é um hub mesmo, imobiliário digital, com foco na tecnologia, né? A gente, inclusive, você falou um pouco sobre inteligência artificial, é um dos nossos pilares, inclusive na busca de imóvel, para facilitar a busca. Então, a pessoa pode clicar no áudio e falar, né? Quero um apartamento em área central com 3 quartos, 2 vagas. Então, já tem essa facilitação para, inclusive, deixar ali mais rápida a busca da pessoa. Uhum. Eu queria entender como é que você acha que as empresas vão lidar com a tecnologia, sabe? Você acha que é importante cadastros em plataformas assim ou não? Tem empresas, por exemplo, de alto padrão que vão continuar mais tradicionais. Como é que você enxerga esse caminho da tecnologia e da venda do imóvel de alto padrão? O imóvel de alto padrão, ele requer, obviamente, um investimento maior. Quem é o cliente do alto padrão? São pessoas já mais maduras. Tem muito menino aí, tem muito unicórnio aí. Uhum, né? Sim. Tem muito menino aí com 1 milhão no bolso, assim, sobrando. Mas 1 milhão hoje ele não vai comprar um apartamento maior de alto padrão, né? 1 milhão hoje ele vai comprar um quarto, na verdade. Mas o cliente do alto padrão, ele é um cliente já mais maduro, já mais formado, já mais estabilizado. Então ele tem uma disponibilidade de tempo diferente do econômico. Uhum. O cliente do econômico, ele vai agendar visita com o corretor sábado e domingo. Grandíssima maioria. O do alto padrão, não. Horário comercial, ele tá... Sábado e domingo dele é lazer. Uhum. Você vai atendê-lo durante a semana. Sim. E não adianta você querer montar agenda com um punhado de gente, não, porque... Ele vai gastar seu tempo, né? Vai. Demorado e tal. Vai, e às vezes vai falar, olha, agarrei aqui, eu preciso de mais meia hora. Então, é conveniente você trabalhar uma agenda aí mais light um pouquinho. Já prepara um espaço maior. Dá um gap aí entre um e outro, porque senão você pode ter algum passar problema. aperto. Então, ele tem esse perfil. Uhum. E ali
No tete a no tete. presencial, ele vai realmente se abrir um pouco mais, você tem que observar mais. É fundamental você detectar pontos. Dá um exemplo. Um dia eu resolvi acompanhar um corretor da minha equipe num apartamento lá no Sion. Esse corretor era apaixonado com a área de lazer desse prédio. Nós entramos, ele virou para o cliente e falou assim: esquece o apartamento um minutinho. Vem cá que eu quero te mostrar a área de lazer. Ele fez assim para a esposa dele e foi. Com uma cara nada muito agradável. Vou morar na sauna, né? Quando voltamos, entrando no elevador, eu perguntei para ele assim: o que te atrai hoje no apartamento? Ele falou: eu adoro receber. Eu preciso de uma varanda grande para fazer um gourmet. Aí eu falei com ele: você veio no apartamento certo. Entramos, atravessamos a sala toda direto na varanda. Ou seja, entenda o que o seu cliente tem como prioridade para acertar, né? Se a área de lazer for legal, é um plus, né? Eu acho que o que a minha mãe quis dizer, quando ela me perguntou se eu não tinha nada melhor para fazer, é mais ou menos isso. O que era o corretor antigo? Sim. Sabe? Eu falo que ele abria a porta, virava para o cliente e falava assim: aqui é a sala. É óbvio que aqui é a sala. Aqui é a cozinha. Sabe? Não precisa. Hoje tem muito essa palavra até chata que fica, mas essa coisa da experiência mesmo, né? Do usuário, do cliente. Meio que isso, né? Se proporcionar, inclusive durante a venda, imagina essa experiência, né? O cliente entender, se sentir acolhido também, né? Acho que principalmente quando a gente está falando de mercado de alto padrão, as pessoas querem ser bem atendidas, né? Porque senão, ó... Surpreendidas. Beijo. É a palavra muito usada hoje. Surpreenda. Então, para você surpreender, você tem que conversar, as pessoas não estão muito dispostas a se abrir, não. Você tem que ir captando realmente, observando. Achando brechinhas, né? O cara tem uma Porsche. É um cara, para mim, que fica muito claro. Ele quer luxo e quer exclusividade. Claro. Então, não adianta eu querer levar ele num prédio que tem lá 5, 6 torres. Esquece. Sim. Ele quer exclusividade. Quer torre única, um por andar, né? Sim. Então, observe os sinais que o cliente vai te passando. Sim. Realmente, para você conseguir traçar o perfil dele com mais precisão, né? Fantini, para terminar, eu queria te perguntar, nesses quase 20 anos aí, qual foi seu maior aprendizado? Com esse mercado, ou com a corretagem, enfim. O que hoje você olha para trás e fala, pô, aprendi, ou então minha ficha caiu? A minha ficha caiu muito rápido, né? Porque eu tinha uma outra oportunidade financeiramente, assim... Sim. Discutivelmente muito melhor. Mas, cara, é muito gostoso concretizar sonhos. É muito bom a gente encontrar pessoas que virem para você e falam assim: cara, você não imagina como eu estou feliz. É muito bom você atender. Isso está acontecendo comigo agora. Eu estou atendendo o filho do cara que eu atendi há 16, 17 anos atrás. Estou atendendo agora a segunda geração dele. Sim. Sabe? Isso tudo é muito gratificante. E não pode deixar de dizer também que a área imobiliária, ela paga muito bem. A gente tem muitos ônus, não tenha dúvida. Vida de corretor não é fácil. Sim. Não é para ficar milionário. Tá? Ele vai ter uma vida boa, tranquila, equilibrada. Mas é gostoso você fazer as coisas e ter esse retorno. Para além do financeiro, né? Que você tá dizendo. E o dinheiro, é claro, que o dinheiro é agradável, a gente precisa dele. Né? E a gente não tem piso, que é uma característica também da área. Você não tem 13º, não tem férias, não tem fundo de garantia, não tem ajuda de custo. Você não tem nada. Pelo contrário, você entra o mês devendo, porque gasolina, roupa, alimentação, tudo hoje caríssimo, muito né? caro. Então a gente tem uma despesa muito alta. Mas em compensação, você não tem teto.
Eu tenho um amigo, e foi uma experiência muito legal isso, porque ele estava fechando uma venda, tem uns 12 anos isso ou mais um pouco, que ia dar para ele 1 milhão de comissão. Representava o quê? 6%? 6% era da imobiliária. Porra. O corretor Menos um pouco. recebe aí 1%, 1,2% por aí em média. Era uma venda gigantesca, era Sim, para um grupo ArcelorMittal. sim, Então, sim. era um universo realmente alto. Fechou? Micou na hora Ai. para assinar. Ele mergulhou num processo depressivo. Depressão. E ele falava comigo, eu vou fazer essa venda. Ele parou com tudo Para tentar fazer a venda. para fazer essa venda da aposentadoria dele. Ele não conseguiu 1 milhão não, mas ele conseguiu 720 mil. Teve bom. Teve bom. Mas nesse período, Foi. cara, até cigarro eu comprava para ele, porque ele não tinha dinheiro para cigarro. Sim. Ele mergulhou naquilo e falou, eu vou fazer. Agora é questão de honra, né? Não, parabéns para ele. Sim, eu acho claro, que o profissional que tem esse foco de E realmente... essa garra, né? de capacidade de poder saber fazer um negócio dele. Ele é um profissional espetacular. Mas ele sofreu muito para fazer isso, Sim. sabe? Então é uma profissão que tem muitos ônus e bônus também, obviamente. É. Dá para ter uma vida... Como toda profissão, né? Sim, É. sim. E o que é, na verdade? Não seja comum. Sim. Essa coisa de surpreender, né? Que você falou, acho legal essa palavra, que surpreenda seu cliente, né? Tudo que você for fazer, você está designado para fazer aquilo. Então, vá lá e faça um tiquinho mais. Surpreenda. Sim. Seja um profissional um pouquinho diferente, Sim. um pouquinho melhor. Isso não é difícil. Isso todo mundo consegue fazer. É só ter a boa vontade de fazer. Vai ser um bom profissional. É isso aí. Ô Fantini, queria te agradecer muitíssimo por essa conversa, muito esclarecedora. Te perguntar se tem alguma coisa que eu não te perguntei aqui que você quer falar para os nossos ouvintes, alguma mensagem que você queira deixar, enfim, é seu esse espaço aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui passando informação para as pessoas. Espero que os corretores aí que estejam assistindo, que possam aprender alguma coisa e buscar um caminho realmente de sucesso, que é o que todo mundo quer, Sim. né? E aí vem a questão de geração, cara. A geração hoje quer divertir dos 20 aos 45 para depois começar a trabalhar. Faça o contrário. Sim. Se forme bem dos 20 aos 45 para depois você poder curtir a vida Com tranquilidade. com mais tranquilidade. Mas é uma profissão que eu falo que é abençoada. Porque a gente conhece ótimas pessoas o tempo inteiro e se divertir. Hoje realmente eu me divirto trabalhando. É isso, né? Eu até brinco, falei, olha, se eu não puder me divertir, que eu vou Eu pra não casa. quero. Não, vou para casa. É verdade, mas é, né? Trabalho com muita alegria, com muito gosto. Satisfação de estar Satisfação fazendo mesmo. isso. Plantão domingo. Que delícia. Eu Tô lá feliz da vida. com minha melhor roupa, meu melhor perfume e tô lá. Feliz. Obrigado, viu? Mas muito obrigado pelo espaço aí. Qualquer coisa, eu continuo à disposição de vocês. A gente também. É isso aí, pessoal. A gente conversou aqui com o Fantini, falamos muito sobre imóveis de alto padrão. Obrigado para você que nos assistiu. E, em breve, mais um episódio do De Portas Abertas, o melhor canal para você que quer comprar, vender ou investir no imóvel. Tchau, tchau. Até mais.